Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Uma ideia que vem de interpretações de textos espiritualistas e teosóficos e que tenta preencher uma lacuna bem curiosa nos mistérios da evolução. A fonte que a gente vai analisar hoje parte de uma pergunta central, quase um enigma. Se a gente pensar na evolução como uma escada, o que exatamente existe no degrau que separa o reino animal do reino humano? Tem algo ali no meio? E a resposta que esse material propõe é surpreendente. Ele sugere a existência de um reino inteiro que serviria como uma ponte entre esses dois estágios da vida. Um reino chamado de reino elemental. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Entram os elementais. A gente vai tentar definir esse estágio que seria invisível da vida com base em interpretações de obras importantes como O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para a gente poder entender o conceito. E tem uma citação direta da fonte que, olha, resume a essência da ideia. Diz assim: é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco. A chave aqui é essa, uma consciência que vai se formando gradualmente, um passinho de cada vez. Então, como a fonte descreve esses seres? Basicamente, ela destaca 5 características. Primeiro, eles evoluiriam em planos espirituais bem coladinhos no nosso mundo físico e até interferem nele. Psiquicamente, eles estariam ali, sabe, entre os animais mais avançados e os humanos mais primitivos. Eles teriam uma natureza bem simples, e o desenvolvimento deles aconteceria justamente prestando serviços para a natureza. Tudo isso como parte de um ciclo evolutivo gigante que passaria por todos os reinos. Isso já levanta outra questão, né? Como eles são classificados? Nessa próxima parte, Guardiões dos Elementos, a gente explora como eles funcionariam como uma força de trabalho invisível da natureza. A classificação tradicional que os textos descrevem é bem poética e direta, né? Os gnomos associados à terra, agindo nas rochas, no solo, as ondinas ligadas à água, os silfos ao ar e as salamandras ao fogo. Cada um seria um agente super especializado dentro do seu próprio elemento. E tem mais um detalhe. O material também descreve que os duendes e as fadas seriam como uma espécie de supervisores para esses grupos, ajudando a coordenar o trabalho deles na natureza. Bom, mas aí vem uma pergunta bem prática que a própria fonte já levanta. Peraí, como é que um ser pode viver dentro de uma rocha sólida? Fisicamente parece impossível, né? A resposta, segundo esses estudos, está num conceito-chave: o corpo astral. Ele é descrito como uma forma não física, feita de matéria astral, que consegue atravessar qualquer matéria física sem nenhuma resistência. É por isso que eles conseguiriam interpenetrar e atuar lá no fundinho da natureza. Ok, agora vamos dar uma olhada na consciência deles. Próxima sessão: uma mente embrionária. A gente vai tentar entender a anatomia de uma consciência que, de acordo com o material, ainda estaria nos seus primeiros estágios. O ponto de partida é o chamado corpo causal. É ele, segundo a fonte, que define o elemental como um indivíduo. Seria o comecinho da razão e da responsabilidade, mesmo que de uma forma bem embrionária. E em seguida vem o corpo mental. E essa parte é fascinante. Ele é descrito como sendo apenas uma quase sombra. E é por causa desse estado, ainda pouco desenvolvido, que o pensamento de um elemental seria todo fragmentado, sem seguir uma linha contínua. E aí a gente volta para o corpo astral, que, ao contrário do mental, esse sim teria uma forma definida. É ele que permite ao elemental se expressar e participar ativamente dos fenômenos da natureza. É, digamos, o seu principal veículo de ação. A diferença fica bem clara aqui. O pensamento do elemental é descrito como fragmentado, inconstante. Pensa numa criança que pula de um interesse para o outro sem parar. Em contraste, o pensamento humano adulto segue uma linha de raciocínio, é focado em objetivos, em terminar tarefas. É uma distinção fundamental. Mas eles não agem sozinhos, de forma aleatória. E isso nos leva à cadeia de comando cósmica, nossa última parte, que detalha a estrutura de supervisão que, em tese, organiza o trabalho deles. A fonte descreve uma hierarquia bem clara. No topo, para uma certa região, existiria o Deva regional. Abaixo dele, um Deva local, que supervisiona o trabalho de um elemento específico. E lá na base, executando a ação direta, estaria o elemental, sempre sob essa supervisão. Então, o ponto crucial é o seguinte: eles não seriam forças aleatórias ou caóticas. De acordo com essa visão, eles são agentes de um sistema maior, um sistema inteligente agindo de forma supercoordenada dentro de um plano. Para concluir, a fonte resume o papel deles com uma afirmação bem poderosa.
Eles são agentes indispensáveis no grande mecanismo da vida. Embora invisíveis, o trabalho deles é apresentado como algo fundamental para o funcionamento da natureza como a gente conhece. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, um convite à curiosidade. Quanto do nosso mundo, do nosso dia a dia, é moldado por forças que a gente simplesmente não consegue ver? Fica aí a pergunta.